Versículo 17. Eu quero que toda a igreja, mesmo sentado, leia este versículo. Eu vou ler, aí você ouve, e após eu fazer a leitura, todos vocês leiam o mesmo versículo. 4, 13. E dizei a 13. atenta para o ministério 14, 17. que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Vamos lá, igreja? Dizei aqui, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpra. Mais uma vez, toda a igreja. Dizei aqui, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpra. Agora todos nós, só esta vez. Dizei aqui, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Amém. Inclino para a cabeça. Senhor, aqui está a tua igreja. E eu te peço que o Senhor abra o entendimento, para que entenda que não é formalismo, nem modismo, mas que o Senhor distribuiu a esta igreja os dons ministeriais para a edificação da igreja. Te peço que toda atenção, toda mente, todo pensamento, sentimento sejam cativos aos pés de Cristo, para que entendam e ouçam a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta noite falar sobre ministério. Mas, pastor, no culto de Santa Ceia, falar sobre ministério? Sim, falar sobre ministério. O bom da igreja é quando a igreja aprende de tudo. A Bíblia diz: ouvi de tudo e retenhas o bem. Eu queria que a irmã Zanira ficasse lá com as crianças, por bondade, e ajudasse. O ministério é um privilégio na vida do homem e da mulher que serve a Deus. Existem 5 tipos de ministérios em Efésios capítulo 4, versículo 11, e diz a palavra do Senhor que Ele mesmo, Ele quem? Jesus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Foi Ele mesmo quem deu. Agora vamos entender uma coisa. Há uma tradução que diz que Deus estabeleceu os dons do ministério. Ele estabeleceu os dons do ministério. Ele não estabeleceu o ministro da igreja, mas os dons do ministério. Para a glória e honra do nome do Senhor, na minha vida de ministério,
É uma das coisas que eu nunca vou esquecer. A primeira igreja que eu fui pastor. E é uma coisa que nunca vocês também irão esquecer, do primeiro pastor da Palmeira de Cima. Não me refiro ao primeiro pastor de São Miguel do Tapudo, mas o primeiro pastor da Igreja Assembleia de Deus Triplo Sede, na localidade de Palmeira de Cima. Isso é uma coisa que nunca nós iremos esquecer. Não sei se a missionária botou em ato o versículo que nós lemos. Leva o tempo que nós também estamos ministrando. Porém, o ministério, ministrar e ministração são 4 coisas diferentes. Ministério é uma vocação, é um chamado. Ministério é uma obra a ser executada na terra em nome do Senhor Jesus no meio do seu povo. Isso é ministério. Ministro é aquele que vai executar a função que recebeu do Mestre Jesus para o benefício da sua igreja. Ministração é o exercício da função recebida. Ministério é a função a ser realizada. Ministro é aquele que realiza a função recebida. Ministração é a execução da função recebida. E a Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles a quem Deus escolheu, separou e chamou para a obra do ministério. Agora, por que Jesus não estabeleceu o ministro na igreja? Porque hoje o ministro está aqui. Amanhã o ministro pode estar em outro lugar. Saindo o ministro, o ministério continua. E vem outro para exercitar as suas funções, da qual o Senhor designou para a igreja neste lugar. Agora, o ministério não é somente pastor, evangelista, presbítero, diáconos, doutores, mestres e pastores. O ministério é a função que Deus entregou para a sua igreja na terra, na vida dos seus servos, independente do sexo que eles tenham, se homem, se mulher. Diz a palavra de Deus em Marcos 13, capítulo 3, versículo 13. E ele chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E os nomeou apóstolos, e os enviou a pregar a palavra de Deus. Aleluia. Logo, ministério é uma função a ser executada. E nós precisamos entender isso. Mas, amados, muitas coisas podem acontecer no ministério. Seja do pastor, do evangelista, do apóstolo, do mestre, do doutor. Seja na vida do presbítero, do diácono, do auxiliar.
seja no ministério que você recebeu do Senhor, para cuidar de um grupo de crianças, de jovens, de senhoras, de alguma função no corpo de Cristo. Muitas coisas podem acontecer. O Espírito Santo mandou um recado para Arquipo, através de Paulo. Escute. Diz a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Outra tradução diz: atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Agora, amados, por que o Espírito Santo colocou estas palavras? Se você olhar para a sua Bíblia, esse mesmo versículo agora, que muitos não estão olhando, mas se você olhar agora, eu quero que você tire o nome de Arquipo e mencione o seu nome. Mencione o seu nome. Diz aí você fala o seu nome agora. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus quer falar conosco. Leia. Diz aí pronuncia o seu nome e continua o texto. Vamos lá, igreja. Nós somos uma igreja viva, mas não somos uma igreja morta. Vamos lá. 1, 2, 3. Leia o versículo em bom som, mas mencione o seu nome. Vai lá. Dizer a Galilaya, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que eu cumpra. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que eu cumpra. Glória a Deus. A função que você recebeu não foi o pastor que lhe deu, não foi a igreja que lhe deu, foi o Senhor que te deu. Aleluia. E se você fez esta leitura, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo o teu nome. Diz: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que eu cumpras. O Senhor está dizendo para você: atenta para o ministério que tu recebeu do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tenha zelo pelo que o Senhor te deu. Olhe com mais atenção para o ministério que o Senhor te entregou, Aleluia. para que você o cumpras. Aleluia, Jesus. Pastor, mas eu não tenho capacidade. O Espírito Santo diz através de Paulo: a nossa capacidade vem do Senhor. É Ele que dá a capacidade para fazer a obra de Deus. Se você não está conseguindo fazer como é para fazer a obra do Senhor, é porque você não tem atentado para o ministério que Deus te deu. Mas o Espírito Santo continua falando aos nossos ouvidos: atenta para o ministério que tu recebeu do Senhor, para que tu cumpra. Não recebeu o ministério para cantar? Recebi. Pois atenta para esse ministério. Cumpra esse ministério. Glorifica a Deus no teu cantar. Não canta somente o que tu quer. Canta o que o povo precisa ouvir. Glória a Deus. Tu recebeu o ministério de auxiliar. Recebi. O Espírito Santo continua falando: atenta para o ministério que tu recebeste no Senhor, para que tu cumpra. Cumpra o teu ministério. Para isso nós fomos escolhidos.
Para isso nós fomos chamados, para cumprir com a tarefa que o Senhor nos deu. Foi Deus quem nos deu. Glória a Deus. Quantas vezes o crente pensa assim: eu vou entregar, eu não aguento mais, estou cansado, é muitas pedras, é muita acusação, é muito disse e me disse, sou eu sozinho, ninguém vê o meu trabalho, ninguém me reconhece, eu faço o máximo, ninguém está vendo. Não, o Senhor Jesus está vendo o teu trabalho no Senhor. Glória a Deus. Ele está vendo. Atenta para o ministério que tu recebeu no Senhor. Glória a Deus. Quando eu ouvi o pastor João de Souza dizer, lá na Palmeira vai ter um culto sábado, e eu quero que os obreiros que puderem ir, é bom que vá. Ele nunca dizia vá, ele só dizia o que tinha para ser feito. E quem tivesse os ouvidos abertos, ouviria o Senhor dizendo que era para realizar. Nesse dia, eu estava com febre. Nesse dia, eu estava muito mal. Ainda estava na congregação do Mato Escuro. E eu me levantei, 4 horas da tarde, troquei de roupa, e vi assim o tempo que estava para chover. Eu disse, mas eu com essa febre para o culto, vou não. Voltei, troquei de roupa, eu fui me deitar. Mais tarde eu chamei minha esposa e vamos trocar de roupa para a Palmeira. E isso por 2 ou 3 vezes. E eu era auxiliar ainda. Aí eu me deitei. E eu me lembrei deste versículo. Diz a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu não vi o nome Arquipo, eu me lembrei do versículo e coloquei o meu nome. Diz ao anjo, atenta para o ministério que tu recebeu do Senhor. Eita glória. Aleluia. Aí eu chamei minha esposa, já era 6 horas da tarde, e botei a motinha para correr. Botei a motinha para correr. E vim aqui pelo São Francisco, que era mais longe. Quando eu cheguei aqui, era 7h30, o pastor João estava lá na porta, e também estava o pastor Cardoso, e o culto já ia começar. E o pastor Cardoso e o pastor João dizendo, o anjo não vem. O pastor dizia, não, mas ele vem. Eu acho que não vem não, ele vem. Vem não, vem. Quando eu dobrei ali, todo sujo de poeira. Porque quem anda de moto, no verão, nessas estradas, o cabelo amarelo, só vim com a roupa do corpo, ficou toda suja. Mas eu vim. E o pastor Carlos disse, eita negão, quase que tu perde a tua bênção. E eu não sabia o que ele quis dizer com isso. Me sentei, aqui onde está mais ou menos o evangelista Cícero. O culto aconteceu, o pastor ministrou, e agora ele vai dizer, chame aqui à frente, fulano de tal, dos anzóis, fulano de tal, Beltrano. E dentro de mim eu ouvi, diz ao anjo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Glória a Deus. Ele disse, vem aqui à frente, Ângelo Márcio Silva de Freitas e a sua esposa. E aquilo me deu um choque no coração. E naquele dia, eu estava sendo apresentado a diácono e foi aqui nesta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que eu vim? Porque eu entendia que o auxiliar não é título.
Ser um auxiliar é uma função. E uma função que a gente exerce para Deus. Glória a Deus, aleluia. Anos depois, eu estou em São Francisco, trabalhando na obra do Senhor incansavelmente, atendendo todos aqueles povoados. Eu nunca tive dó de carro. Agora desse que eu tenho, eu estou tendo dó. Mas no outro eu não tinha. São Francisco, Ponto da Serra, Cachoeira, Brejo dos Mariano e mais um povoado. Isso era de todo dia. Quantas vezes eu subia uma ladeira e o carro apagava, e eu tinha que mandar minha esposa e minhas filhas descer, meus filhos, e empurrar o faz de conta numa ladeira no escuro. E às vezes elas até doentes, fazendo força. Mas eu tinha que chegar naquele trabalho. Alguém dizia: você é louco, meta seu carro nessas estradas não. Mas eu entendia que eu tinha um ministério. Terminamos a congregação do São Francisco. E alguns dias antes, meu pastor chegou lá. E ele disse: quem mandou você fazer isso aqui? Não, pastor, a calçada. Eu não mandei você fazer isso aqui, pode quebrar isso aqui. O outro chegava, passava o dedo. Aí, pastor, isso aqui está sujo. Se tivesse um homem que cuidasse da igreja, oh meu Deus, eu estava com vontade de sumir. Mas eu aprendi uma coisa: na frente da honra vai a humildade. Glória a Deus. Eu disse para minha esposa, para meus filhos: dia X é a inauguração da igreja. E nesse dia eu vou fazer surpresa a todos. Vou fazer as apresentações, tudo, e vão me dar a oportunidade. E quando me derem a oportunidade, eu vou dizer: aí eu trabalhei até hoje, aqui está a chave da igreja e eu estou entregando um trabalho. Está tudo calculado. Tudo. E eu já entreguei para Deus antes da inauguração. Chegou a inauguração, meu pastor me provando, me deu logo uma bronca que eu fiquei angustiado. Não falou comigo a manhã toda e a cara fechada para mim. E a mãezinha sofrendo, porque a mãezinha sabia que ele estava me provando. Tem obreiro que não aguenta a prova. Na primeira enxurrada que vem, já pensa em largar o trabalho, largar a função. Mas o Espírito Santo continua dizendo: atenta para o ministério que tu recebeu do Senhor, para que tu cumpras. Aleluia. Jesus. E naquele dia teve o trabalho. Pastor Cardoso chegou, não me deu atenção, e eu disse: é hoje. Mas dentro de mim eu estava quebrado. Mas quando eu boto uma coisa no meu coração, eu faço. Nem que depois eu me arrependa, mas eu faço. E a chave do meu bolso. Todo mundo falou. Vamos ouvir agora o dirigente. E quando eu fui falar, o pastor João disse: opa, falei um pouquinho. Eu disse: meu Deus, não pode. E aí o pastor Cardoso deu uma palavra para a igreja. Mas deixa que durante a noite eu tive um sonho. E no sonho tinha 2 pessoas para ser consagrada a presbitério, mas só um seria consagrado. E a voz dizia para mim: Ângelo, vai ter consagração para o presbitério. Eu acordei,
madrugada. Chegou o dia, aconteceu o culto, mas a irmã Elô, a esposa do pastor Paulo, me encontrou na rua, entre a congregação e a casa do irmão Antônio Mundô, e me parou e me deu um abraço. E o Senhor usou ela em profecia e disse: hoje vai ser confirmado o teu ministério. Grande é a bênção que eu tenho para ti, porque eu tenho te assistido aqui neste lugar. E naquela ocasião eu fiquei assim surpreso. Mas depois o pastor Nestor disse: hoje vai ser apresentado ao presbitério o diácono Ângelo Márcio. Vem aqui à frente. Mas a Bíblia diz que Deus faz muito mais do que o que nós pedimos e pensamos. Aí o pastor disse: não, fazer melhor. Vamos fazer com todo o campo reunido lá em São Miguel do Tapuio. E à noite foi a minha consagração ao santo ministério, ao presbitério. Mas porque Deus via também que nós não abandonávamos o seu trabalho. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual ministério que o Senhor entregou nas tuas mãos, mas a mensagem do Espírito Santo é: cumpras o teu ministério, cumpra com o que Deus te deu, cumpra com a tua função. Você trabalha como homem, mas não trabalha para homens. Cumpra com o teu ministério que recebeste no Senhor. Cumpra. Se é para tocar, nem que ninguém não goste, cumpra, toque. Se é para cantar, cante. Se é para fazer, faça. Se é para ajudar, ajude. Mas cumpra o teu ministério que o Senhor entregou e que tu recebeu foi dele. Cumpra o teu ministério. Um dia eu fui surpreendido por umas circunstâncias um tanto delicadas, e eu combinei aqui com minha esposa e meus filhos e disse: a gente vai enfrentar nós vamos enfrentar esta circunstância. Mas nós não vamos envolver ninguém. E nesta ocasião o envolvido era eu, o diácono da igreja. Mas eu disse: vamos deixar o diácono de fora. Vamos nós enfrentar o problema. Mas naquele dia eu saí cedo para resolver o problema. E eu não queria levar o diácono. Mas quando eu estava resolvendo o problema, ou começando a resolver, lá veio o diácono com a esposa para me ajudar a resolver o problema. Porque dizia ele: eu sou o diácono da igreja, eu não vou deixar o pastor só, eu vou fazer a minha função. Porque diácono, auxiliar, obreiro, cooperador, cooperadora, é para sofrer. Vocês sabiam que é para sofrer? Paulo disse para Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições de um evangelista. Sofre comigo as aflições. Quem está empregado na obra de Deus passa por um momento de angústia, por um momento de aflições, por um momento de perseguição, por um momento de desvaneios, por momentos tão delicados que às vezes a pessoa pensa em abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou. Mas o Espírito Santo continua dizendo para você: atenta para o ministério que tu recebeu do Senhor, para que o cumpras. O ministério, às vezes, ele é exercido com lágrimas. Muitas das vezes,
Quem está no ministério vai servir a Deus, irmão Raimundo, muitas das vezes estará só. O apóstolo Paulo disse: Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém esteve lá comigo. Todos me abandonaram. Só Lucas ficou comigo. Na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu. E o Senhor me livrou da boca do leão. Quando nós trabalhamos na obra de Deus, o leão às vezes abre a boca. Abre a boca. Mas Jesus fecha a boca do leão. Aleluia. Eu não sei se o teu leão seja os teus filhos afastados. Eu não sei se o teu leão seja o teu marido não crente, tua esposa não crente. Eu não sei se o teu leão é o desemprego. Eu não sei se o teu leão seja a tua saúde debilitada. Mas o Senhor diz que Ele fecha a boca do leão. Jesus vai fechar. Jesus vai fechar a boca do leão. Hoje tu passa por esta prova, mas o Senhor está fechando a boca do leão na tua vida. Ninguém me assistiu, mas o Senhor esteve comigo. Timóteo sofre comigo a angústia de um evangelista. Na obra nós sofremos também. Na obra nós adoecemos. Na obra nós enfrentamos problemas. Na obra nós choramos. Na obra nós somos mal entendidos, mal compreendidos. Mas o Senhor está assistindo. Não desista do teu chamado. Não desista daquilo que o Senhor te entregou. Seja para dirigir o círculo de oração, seja para auxiliar, seja para você trabalhar com a mocidade, seja para trabalhar com criança. O Espírito Santo diz: diga, atenta para o ministério que tu recebeu do Senhor. Talvez hoje seja o culto de ser mais demorado. Venha aqui à frente, Jarbas Santos Lima, por bondade.